Mas fazendo um adendo a uma coisa que você comentou agora, que você falou assim, né, que esse filme e o Divertidamente 2 se explicam demais. E infelizmente, eu vejo isso como sendo um movimento agora nas Pra animações, tudo. porque eu sinto que, sendo ex-professora aí, né, eu já tive contato com crianças de muitas idades dessa geração alfa aí, eu sinto que a sociedade como um todo está se burrificando um pouco. Eu acho que tá tendo essa glorificação de... Eu acho que tá tendo um movimento anti-intelectual como um todo, assim. Porque eu sinto que antigamente posições de pesquisadores, cientistas, médicos eram muito mais respeitadas do que eram hoje em dia. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode ligar a câmera e falar, tipo, ei, tome isso aqui pra curar o seu câncer. Cara, até E. crítico de cinema mesmo. Tipo, eu sinto que as pessoas elas não entendem qual é o papel de um crítico de cinema. Eu vejo muita pessoa reclamar, tipo, se os críticos não gostaram, falaram mal, então o filme é bom. Cara, mas o papel de um crítico, ele não é atestar, esse filme é bom, esse filme é ruim. O papel de um crítico é qual? É enxergar qual a intenção da obra, refletir sobre se ele acha ou não que a obra atingiu o que ela pretendia atingir e instigar uma reflexão. O papel de um crítico é te instigar a pensar, refletir. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma bagagem diferente da sua. É uma pessoa que pode te fazer refletir sobre algo com uma nova perspectiva. Só que as pessoas, hoje em dia, elas não querem refletir, elas querem atestar a sua opinião. Elas querem ver um vídeo de uma pessoa falando que amou pra poder compartilhar e falar, ó, é por isso que eu amei. Ou elas querem ver um vídeo de uma pessoa falando que odiou pra poder compartilhar e falar, ó, é por isso que eu odiei. Aí as pessoas, elas não querem ter que assistir um filme e experienciar aquilo. Pensar. Elas querem elas querem receber só, entendeu? Eu quero que você me explique tudo o que eu tô sentindo. As pessoas elas não querem mais ter esse tempo. E é muito também um reflexo da nossa sociedade de hoje em dia, onde as pessoas, o tempo todo você sente que você tá perdendo tempo. Que é o quê? Se você assistir algo e aquilo não te dá uma recompensa imediata, que é um reflexo da rede social, se aquilo não me der um estímulo imediato, se eu tiver que parar pra gastar tempo pra ir entender o bagulho, eu tô perdendo tempo. E ninguém quer perder tempo. Entendeu? É. Ninguém quer parar e refletir sobre o filme. A pessoa quer sentar, assistir o filme e não pensar em mais nada. Cara, mas ainda mais no gênero de animação, que é, né, mais voltado para o público infantil. Eu não sei se você já reparou, já viu vídeo, tipo, no TikTok, em redes sociais, assim. Hoje em dia, os pais, não todos, mas eu vejo que, assim, uma parcela muito grande de pais que têm filhos, que têm crianças pequenas, não tem mais essa cultura do tipo assim, a gente vai ver um desenho, a gente vai sentar e vai assistir o desenho. Não. Muitos pais, eles colocam o desenho animado, o filme, no fundo, enquanto a criança está fazendo outras coisas. Então, não existe mais isso de, tipo, vamos prestar atenção no que a gente tá vendo. A criança vai estar brincando ali e vai ter um monte de estímulo acontecendo e vai ter uma TV ligada. É o ímpeto de vamos ter um tempo em família também, né? Vamos sentar e vamos assistir um filme. Então, acho que... Por isso que eu posso estar errada, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que É, até as porque você tá empresas... dando a sua opinião, você não tá testando um Exato. fato. Eu acho que as empresas sabem disso, elas estão cientes disso, dessa nova forma que as famílias estão introduzindo as crianças a filmes e a Sim, elas séries. incentivam totalmente. A Netflix já foi dito. O Matt Damon e o Ben Affleck deram uma entrevista recentemente, porque eles lançaram um filme pra Netflix. E eles falaram, cara, antigamente, quando você ia fazer um filme de ação, você tinha lá um orçamento. Você guardava a maior parte do orçamento pros últimos minutos do filme, pra sequência de ação final. Ela tem que fazer valer o filme. Entendeu? Ela tem que ser tudo. Tem que ser a grande explosão, a grande perseguição, a grande sequência. Hoje em dia, quando a gente foi fazer uma reunião com a Netflix, e aí, o Matt Damon falando isso, tá? Eles pediram pra que a gente colocasse alguma sequência de ação nos primeiros 15 minutos. Por quê? Porque precisa ter esse estímulo inicial. Se a pessoa tiver que parar e assistir 1 hora pra chegar no grande negócio, ela larga. A Netflix também, eles também falaram sobre isso. A Netflix ela fala sobre essa necessidade de falar, de colocar que os personagens falem o que estão pensando e o que vão fazer e repetirem qual que é a ideia central. Por exemplo, é um filme sobre, no caso deles lá, uma questão de dinheiro. A gente rouba esse dinheiro ou não? Então eles têm que ficar repetindo sobre se eles vão roubar o dinheiro ou não, para que quem tá vendo o programa no fundo, enquanto faxina a casa, enquanto faz outra coisa, não perca. Não se perca dentro da história. Exato. E isso
propaga um emburrecimento da sociedade, um emburrecimento coletivo. E a gente vê isso no âmbito de tudo, que a gente falou sobre animações que tem que ficar se explicando e que tem que ser cada vez mais rápidas e não tem tempo, não tem respiro, porque não pode perder a atenção da criança, entendeu? Então, as crianças de hoje em dia, se tu botar pra elas verem um Totoro, do Hayao Miyazaki, elas vão pirar. Cara, porque nem elas não algo vão tão conseguir ver, diferentão, porque mas assim, não tem tanto Ursinho estímulo. Pooh. Bota as crianças pra ver Ursinho Pooh e seus amigos, os clássicos. Elas vão achar chato, elas vão ficar entediadas. Sendo que, tipo, o filme é uma graça, mas é por quê? Porque é calmo, porque é tranquilo, não tem um monte de coisa pulando na E eu tela. acho que isso também reflete nessa ansiedade constante que a gente coloca, que todo mundo sente hoje em dia com esse imediatismo e estímulos de rede social, e que a gente enxerga nas crianças. Você que estava dando aula nesses últimos anos e, tipo, vendo o quanto as crianças são mais aceleradas e ansiosas, porque elas não têm tempo de respirar. E muitos profissionais da saúde, psicólogos, defendem que, não todos os casos, mas muitos casos de crianças que chegam com pais falando, eu acho que meu filho tem TDAH, eu acho que meu filho tem TOD, eu acho que meu filho tem autismo. Você vai ver, a criança nasceu e passou todos os anos da vida dela grudado com uma tela, recebendo todos os estímulos possíveis, em todas as horas do dia, sem nenhuma regulação. Cara, era bizarro, assim, você vê, tipo, chegava, esse fulano tem TDAH, ele não consegue prestar atenção em nada. E eu vi a criança, ela passa o tempo todo possível grudada numa tela, recebendo estímulo. Ela não tá lendo coisa na tela, tá jogando, ela tá vendo TikTok, sabe? Criança não tem que ficar vendo TikTok, cara. É claro que ela não vai conseguir prestar atenção em nada, é claro que ela não vai conseguir parar quieta. Pois é. Então... E é muito triste, cara, porque isso afeta tudo. Isso afeta o âmbito da educação, isso afeta o âmbito da arte, isso afeta nós como sociedade, tá ligado? E, assim, eu sinto que isso é uma pauta que ainda vai ser muito discutida nos próximos anos. Mas que tem que continuar sendo, tá ligado? Acho que a gente tem que parar e falar sobre isso mesmo. E por mais que tem gente que às vezes leva pro pessoal e não sei o quê, mas tipo, mas você não sei o quê, mas deixar o filho com você. Então, cara, ninguém disse que é mais fácil você não dar o celular pro seu filho. A resposta mais fácil é você jogar o celular e deixar ele quieto lá. Sim. Mas nem por isso é o melhor. Cara, entendeu? que eu acho que as pessoas esquecem como as pessoas criavam suas crianças quando não tinha celular. Porque celular é relativamente algo bem recente, se você parar pra pensar na história da humanidade. Sim, é o que a gente fala sobre a nossa geração, assim, Pois tipo, é, quando tipo- eu era criança, tipo, eu sinto que, de certo modo, a nossa geração tem um certo privilégio que é o quê? Eu cresci, eu não tinha celular, porque celular não existia ainda, era tipo, o celular era um bloco. Aí o meu primeiro celular que eu tive foi um celular flip que meu pai me deu, que não tinha Bluetooth. O celular não tinha Bluetooth, tipo, eu não sabia o que era isso. Se eu queria ouvir música, eu entrava no aplicativo da rádio e escutava. E o celular não era touch. Aí meu pai teve o BlackBerry, Nossa, que era o tipo BlackBerry. absurdo. O BlackBerry tinha a bolinha que você ficava mexendo, tá ligado? Aí o primeiro celular touch que eu fui ter era um celular meio touch e meio teclado. Então ele tinha as teclas embaixo e uma tela menor em cima. E aí, tipo, eu também não usava aquilo pra nada, tá ligado? Porque pra que tipo, eu fazia outras coisas. É que eu acho que o problema central hoje em dia, tanto pra geração mais velha quanto pra geração mais nova, é que as pessoas não sabem mais lidar com o tédio. As pessoas não sabem lidar com a ausência, com o vazio do tempo ali. Então, por exemplo, eu às vezes eu tento me disciplinar como se eu fosse uma criança mesmo, disciplinar meu cérebro. Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, pra fila do médico, e eu sei que eu vou esperar, eu tento não ficar mexendo no celular. Eu vou pegar uma revista ali, que tá na sala de espera, eu vou tentar levar um livrinho pra ler, entendeu? Eu vou tentar fazer alguma coisa. Porque antigamente, você não ia ficar mexendo no celular. Você não tinha essa possibilidade. Mano, E ninguém tipo, morria. eu lembro de pequeno com a minha mãe em algum consultório e ficar olhando as revistas, Pois assim, é. e ficar mexendo nas revistas, tipo, pra tentar me entreter. Hoje em dia, os próprios adultos não sabem mais como preencher esse vazio e isso é passado pras crianças. Então, as pessoas falam, mas como é que eu vou entreter meu filho o dia inteiro? Você não vai. E vou falar, por isso Você que não eu vai. acho, que eu acabei de perceber que a gente entrou numa tangente que a gente parou de falar das animações. Mas vou falar, por isso que eu acho também importantíssimo, eu fiquei muito feliz com a premissa de Toy Story 5. Eu acho que Toy Story 5 é uma animação que tá resgatando a essência da Pixar e que tá aí pra falar sobre algo que precisa ser dito, tá Sim. ligado? E que é extremamente atual. Esse mundo de estímulos constantes, onde as crianças não brincam mais, as crianças não conseguem parar e respirar, elas só ficam presas a uma tela. Cara, o da Por isso eu Vala... torço muito pra esse filme ir bem. Eu torço muito pra que Toy Story 5 seja bom, porque é uma história importantíssima de ser contada. Cara, eu dava aula pra crianças de 10 anos e nenhuma delas tinha brinquedo mais. Elas não tinham mais brinquedo.
Tipo, acho que no máximo tinha um... Como é que é o nome daquele tech deck? Aquele De skate. skatinho de dedo. Tech Deck é muito louco. O máximo que tinha era um skatinho de dedo, mas assim, as meninas, nenhuma mais brincava de boneca. Não tinha Barbie, não tinha nenhum outro, sei lá, outro boneco aí dessa geração. Entendeu? Não tinha nenhum tipo de brinquedo. Nenhum. No recreio elas ficavam mexendo no iPad, mexendo no tablet. E eu acho isso assustador. Eu acho que isso acaba refletindo também nas animações que estão saindo, porque os estúdios, eles não são burros, eles não vão lançar alguma coisa que eles acham que não vai ir bem. E aí por isso que a gente vê cada vez mais essas animações aceleradas, que tem que se explicar o tempo todo, porque eles sabem que a criança não vai estar sentada pra ver o filme, a criança vai estar pulando pelas paredes. Sim.